Nós vamos lidar agora com substituição trigonométrica. Ela é relativamente simples. Você tendo em mãos essa lista de identidades, porque você vai usar bastante elas, e essa tabelinha aqui que mostra o que você vai fazer em cada caso. Então, olha só, a substituição trigonométrica poderia ser dado tranquilamente depois de substituição simples, porque é um outro tipo de substituição. Vocês notarão aqui que a substituição ela ocorrerá na variável. Você não vai pegar uma expressão e vai chamar essa expressão igual a 1. Você vai pegar a variável e vai fazer a variável igual a certa função. Então, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui uma situação onde esse tipo de substituição, vou fazer aqui nesse lado de cá, esse tipo de substituição ajuda você a resolver. Quando você escreve assim, integral de 1 dividido por 1 mais E elevado a Z, por exemplo. Nós já até falamos sobre essa integral aí no passado. Um jeito fácil de você resolver isso aqui é você trocar essa variável aqui por alguma função apropriada. Então você pode fazer assim, por exemplo, Z igual a x igual, aí você pensa assim, bom, quem é que desmancha essa exponencial? Quem desmancha essa exponencial é o inverso dela, que é o ln. Então a mudança de variável boa aqui talvez fosse essa aqui, ó. Z igual a ln de x, vamos colocar assim, Z igual a ln de x, e aqui naturalmente eu estou pensando em um x positivo, né? Um x, aqui nesse caso eu estou pensando em um x maior do que zero. E aí, se você trocar o z, você vai tirar a variável z, e no lugar dela vai colocar ln de x. Aí você tem que ver o que vai ser trocado pelo dz, esse dz que está aqui, ó. dz será 1 sobre x dx. Então, quando você fizer essa mudança, você ficará com isso aqui, ó. 1 dividido por 1 mais E elevado a... Você vai tirar o z... Deixa eu pegar um pincel aqui. Você vai tirar o z e vai colocar ln de x no lugar dele, ó. ln de x no lugar dele. E no lugar do dz, você vai colocar 1 sobre x dx. Então, a sua integral, que era antes na variável z, passará agora para a variável x, assim, ó, 1 dividido por, aqui eu tenho assim, 1 mais x, porque é elevado a ln de x da x, esse x que está multiplicando embaixo, continua multiplicando aqui, dx. E o meu trabalho aqui agora passou a ser o trabalho de integrar agora essa função que está aqui, ok? Então você veja bem, isso aqui você vai resolver decompondo isso aqui em frações parciais. Isso aqui será um certo A dividido pelo 1 mais x, né? A dividido por 1 mais x mais B dividido por x dx. E aqui eu quero saber quais são os valores do A e do B. Agora, como é que eu descubro o valor do A, por exemplo? Se você entendeu bem o que nós discutimos em aulas anteriores, você vai tirar aqui o denominador do A, vai ficar 1 sobre x. Vai fazer o x assumir o valor que anula o denominador do A, né? Então vai fazer o x igual a menos 1, vai ficar 1 dividido por menos 1. Então o valor do A é menos 1. Para achar o valor do B, você tira daqui o denominador do B e vai fazer o x assumir o valor que anula o denominador do B. Se o x for 0 aqui, vai ficar 1 sobre 1. Então o B dá 1. Resultado, essa integral aqui pode ser escrito como uma integral. Vamos tirar o A e vamos colocar menos 1 aqui, ó. Vamos tirar o B e vamos colocar 1. E isso aqui a gente sabe fazer, dá menos ln de 1 mais x mais ln de x. Agora tem que voltar o x ao que era antes, tem que voltar o x a ser um z. Então, se você tem assim z igual a ln de x, como é que você deixa o x sozinho aqui? Tem que aplicar nos dois membros o inverso desse operador. O inverso do logaritmo natural é a exponencial. Então, seria assim, exponencial do lado de lá igual a exponencial do lado de cá, ln de x.
de onde você obtém aqui, ó, E elevado a Ln de x é x. Você obtém assim que E elevado a z é x, então no lugar de x aqui fica E elevado a z, fica o menos Ln de 1 mais E elevado a z, mais Ln, no lugar de x você coloca E elevado a z. Esse módulo pode até sair daqui, porque esses números que estão aqui dentro não dão negativo nunca. Mas o que eu quero que vocês reparem aqui é que essa substituição, que até alguns autores chamam de substituição especial, essa substituição aí é feita na variável, né? Você não pega a expressão, chama de U. Você pega, na verdade, a variável e vai chamar ela de alguma outra coisa, né? De alguma outra função. No caso de substituição trigonométrica, nós vamos usar ela preferencialmente. Quando eu falo preferencialmente, eu quero dizer que você pode usar ali no momento que você quiser, na integral que você quiser. Só que ela vai funcionar bem se o seu integrando envolver expressões desse tipo. Porque essas mudanças de variáveis que eu vou colocar para vocês, e aqui você note que eu vou trocar a variável por uma outra função. Eu troco a variável x por um número vezes a tangente, troco a variável x por um número vezes o secante. Essas mudanças de variáveis, elas terão o poder de transformar diferença de quadrado em quadrado, soma de quadrado em quadrado. Aqui também tem outra diferença de quadrado, ela transforma em quadrado. Isso é por causa da substituição. Ó. Isso é por causa dessas identidades trigonométricas que eu coloquei aqui. Isso aqui, essa ordem que foi colocada, não é à toa. Nós vamos ver o seguinte. Há 3 casos para a gente poder analisar, né? Esse primeiro caso aqui, eu tenho uma constante menos a variável ao quadrado. Uma constante ao quadrado menos a variável ao quadrado. Eu estou dizendo a você que a mudança de variável apropriada aqui é x igual a constante vezes o c de θ. A constante aqui é a base da potência 2. Se por acaso você tiver uma expressão desse tipo, a quadrado mais x quadrado, a mudança de variável apropriada já é a vezes tangente, sendo a base do expoente 2 aqui. Se for x quadrado menos uma constante ao quadrado, a mudança de variável já apropriada já é a vezes secante. Aqui eu estou colocando um não se esqueça aqui, mas esse não se esqueça é mais lembrante mesmo, porque se você tem o x, preciso do dx. Como é que é o dx? É só derivar o seno. Se você tem o x, que é a tangente, precisa do dx. A secante ao quadrado aqui é a derivada da tangente. Secante vezes tangente é a derivada da secante. Então, quando você faz essa mudança de variável x igual a secante, tem que trocar o dx por a vezes seno vezes cosseno. Como eu disse a vocês há poucos instantes, essa ordem que a gente colocou aqui, as identidades trigonométricas, não foi à toa. 1 aqui está ligado ao primeiro caso. 2 está ligado ao segundo caso, 3 está ligado ao terceiro caso. As demais são auxiliares. Então, uma forma de você saber se você está no caminho certo ou não, você poderia encarar a resolução como de um problema, de uma integral, como percorrer um caminho. Nesse percorrer desse caminho, se você escolheu usar o caso 1, é de se esperar que você em algum momento passe pela identidade 1. Se você escolher usar o caminho 2, se você usar o caso 2, é de se esperar que em algum momento você passe pela identidade 2. A mesma coisa se você escolher o 3, você vai passar pela identidade 3. Isso aqui não é difícil. Basicamente você tem que ficar antenado nessas propriedades e nesse quadrozinho aqui. Quer ver? Dá até para fazer um fluxograma mostrando qual é o trajeto que você tem que percorrer. Vamos pegar, por exemplo, essa integral aqui. Vamos abrir um parêntese aqui, né? A gente começa com um parêntese. Nesse parêntese você vai, primeira coisa de tudo, identificar qual é o caso que você está. É o caso 1, é o caso 2 ou é o caso 3? Caso 1. Beleza. Então você vem cá e identificou qual é o caso. O caso 1. No seu caso aqui você tem assim 9 menos x quadrado. Para você escrever semelhante ao que foi colocado ali na tabela, você tem que colocar assim, ó, um número ao quadrado menos a variável ao quadrado. Quando você faz isso, você automaticamente tem o valor do A.
Então isso aqui, a partir disso aqui, você pode dizer o seguinte, olha, o meu A vale 3. E lá na tabelinha já está dizendo para você qual é a mudança de variável que você vai usar. É 3 vezes o seno de θ. Ok? 3 vezes o seno de θ. Nesse caso aqui, você vai observar o seguinte, que dependendo do valor do θ, você vai ter x positivo ou você vai ter x negativo. Aqui não foi dito nada, então, se não foi dito nada, eu entendo que o x é o que pode acontecer com ele, né? Quais valores que você pode colocar para o x aqui? Você pode colocar para o x aqui qualquer valor de menos 3 até mais 3. Mais do que isso não pode. Você colocar 4. 4 ao quadrado é 16. 9 menos 16 dá um número negativo. Então, aqui você talvez convinha separar isso aqui em duas resoluções. Uma para x maior do que 0, outra para x menor do que 0. E nesse caso em particular, você verá que tanto para x maior do que 0 quanto para x menor do que 0, você obterá o mesmo resultado. Agora, para x maior do que 0, vamos supor que eu colocar assim, ó, x maior do que 0, onde é que o θ tem que variar para você ter o x maior do que 0? Pense bem, onde que o θ tem que variar para você ter o x maior do que 0? Olhe no ciclo trigonométrico, quando é que o seno é positivo? Lembra que o seno, olha, aqui tem um arco, né? Aqui seria o θ. E o seno desse arco é bem aqui, ó. Esse aqui é o seno de θ. Se você estiver aqui embaixo, por exemplo, o seno vai estar bem aqui. Então, por aqui você observa o seguinte, que se você estiver indo aqui de 0 até chegar em π sobre 2, o x vai ser positivo ou negativo? Positivo, porque o seno de θ, que é o x, né? Olha aqui, ó, seno de θ vezes 3, que é o x. Então, se você tiver esse seno positivo, o seno é positivo aonde? Vai de 0 a π sobre 2? Então, θ pertencente ao intervalo aqui de 0 até π sobre 2. Professor, beleza. Por que não é de 0 a π? Poderia ser de 0 a π, só que eu vou trabalhar com a inversa do seno, o arco seno. E o arco seno, ele está aqui, vamos colocar aqui. Aqui eu tenho π sobre 2, aqui eu tenho menos π sobre 2. O arco seno, ele fica definido de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Se você colocar de 0 até π, aqui você vai ter um problema. Porque quando você colocar um número aqui, qual é o arco que tem esse seno? É esse. Tá vendo que tem dois valores? Então eu vou escolher de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, porque lá na frente eu vou precisar do seno de θ. Do arco seno de θ. Você poderia inicialmente não perceber isso. Aí você colocaria de 0 até π. E aí de 0 até π, quando você chegasse lá na frente, você repararia, opa, aqui não dá para eu fazer a inversa, considerando o θ indo de 0 até π. Aí você teria que fazer essa decisão. Aqui eu já vou fazer ela no começo, porque eu já sei que lá na frente você vai ter esse problema. Então, moçada, vamos lá. Para x positivo, eu vou considerar o θ de 0 a π sobre 2. E para x negativo, hein? Olha, o seno de θ aqui, ó, esse número multiplicado por 3 é que dá o x. Se esse número aqui é negativo, então o seno é negativo. E o seno é negativo aqui, gente, ó, de menos π sobre 2 até 0, ele é negativo. Então você faria assim. E essa análise que eu estou fazendo aqui para esse problema, ela vale para qualquer problema que você for trabalhar com essa mudança de variável. O caso 1, por exemplo, você sempre pode analisar desse jeito, ó. X menor do que 0, você terá o θ no intervalo que vai de menos π sobre 2 até 0. Vamos ver aqui se vai ter alguma diferença de primitiva na parte positiva e primitiva na parte negativa, com x positivo ou com x negativo. Só lembrando que raiz de 9 menos x quadrado, ele é um pedaço de uma circunferência de raio 3. Ele é só essa parte de cima aqui, ó. É só essa parte de cima aqui. Aqui seria o 3, aqui seria o menos 3. E eu estou separando aqui assim, ó. X maior do que 0, x menor do que 0. Vamos ver se vai dar diferença? Eu
creio que não. Não vai dar diferença nenhuma. Tanto para x positivo quanto para x negativo, a primitiva vai ser a mesma. Bom, já tenho aqui o x, né? Lá na tabela também já informa o dx, informa? Olha lá, o dx, ó. É 3 cosseno de θ de θ. Bom, está aqui a mudança de variável que eu vou utilizar. Eu tenho então que onde tem esse x aqui, eu tenho que tirar ele, vou colocar 3 seno de θ. Onde tem esse dx, eu vou colocar 3 cosseno de θ. Viu como é que é simples? Só que ao invés de fazer esse cálculo lá dentro, repetindo essa integral o tempo todo, eu vou fazer ele aqui, ó, lá de fora. Eu quero saber quanto é que dá 9 menos x quadrado se eu trocar o x por 3 seno de θ. Quanto é que dá isso? Vamos ver quanto é que dá? Vai ficar assim, ó. E outra coisa, lembra do que eu falei? Se você vai usar o caso 1, é de se esperar que você passe pela identidade 1. Então vai ficar assim, ó, menos. Tirou o x, no lugar do x coloquei 3 seno de θ. Fechou aqui, ficou ao quadrado. Aqui, como está multiplicando, você vai elevar aqui, ó, ao 2, né? Os dois. Aí ficará assim, ó, 9 menos 3 ao quadrado dá 9. E aqui vai ficar seno ao quadrado de θ. Aqui, quando você colocar o 9 em evidência, vai aparecer o que eu falei para vocês, ó. Vai aparecer 1 menos seno ao quadrado de θ. Olha aqui, gente, a identidade 1. 1 menos seno ao quadrado de θ dá cosseno ao quadrado de θ. Então, isso aqui vai dar 9 multiplicado por cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui, ó, esse 9 é 3 ao quadrado, cosseno ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 3 cosseno de θ ao quadrado. Lembra do que eu falei? Ó, ele transforma a diferença de quadrado, porque isso aqui é 3 ao quadrado menos x quadrado, em um outro quadrado. Esse que é o bacana dessa mudança de variável. Transforma a diferença de quadrado em quadrado. Agora, já que eu sei que o 9 menos x quadrado vai se transformar nisso, dá para eu descobrir no que vai se transformar a raiz quadrada. Ó. A raiz quadrada, esse que está aqui dentro, né? A raiz quadrada de 9 menos x quadrado irá se transformar na raiz quadrada disso aqui, ó, 3 cosseno de θ ao quadrado. E quanto é que dá a raiz quadrada de 3 cosseno de θ ao quadrado? Sempre. Quanto que dá a raiz quadrada da coisa ao quadrado? Chuta. Coisa. Suponha que isso aqui seja verdade. Então, é a minha hipótese. Raiz quadrada de coisa ao quadrado é igual a coisa. Vamos fazer igual a coisa igual a menos 4? Não é módulo? Então, se eu colocar assim, ó, menos 4 ao quadrado, o quadradinho vale menos 4. Então, aqui dá o quadradinho, né, que é menos 4. Por outro lado, menos 4 ao quadrado dá mais 16. E a raiz de 16 dá 4. Mais ou menos 4, né? Não. Deixa eu te explicar. Esse símbolo aqui, ele é usado para raiz positiva de 4. O que você disse é verdade. Mas o que o símbolo aqui está te falando é da raiz positiva do 16. Se você quiser raiz negativa, você tem que colocar o menos antes. Ou então nós poderíamos ter um outro símbolo para raiz negativa. Por exemplo, assim. Uma coisa assim. Não existe isso, tá bom? Mas vamos supor que isso aqui fosse o símbolo de raiz negativa. Aí seria assim. Mas nós não temos esse símbolo aqui. Na verdade, nós usamos o menos à esquerda quando a gente quer fazer referência à raiz negativa, ok? Então, na verdade, o que está escrito aqui, a raiz de 16, de fato, pode ser mais 4 ou menos 4. Só que o que está escrito aqui é a raiz positiva do 16. E a raiz positiva do 16 é mais 4. Então, olha só, essa cadeia de igualdades aqui me leva a concluir uma coisa absurda. Que 4 é igual a menos 4. Não é verdade? Então, isso não pode. Então, eu tenho um problema aqui. Isso aqui não está correto. Porque isso aqui me leva a concluir uma coisa que não é verdade. Então, o correto é isso. É módulo. Então, aqui ficaria assim, módulo, e não teria problema nenhum. Isso aqui está certinho. 4 é igual ao módulo de menos 4. Isso quer dizer que você tem que se preocupar com o sinal de quem está aqui dentro. Se é positivo ou se é negativo.
Se é positivo, então tudo bem, tranquilo, né? Você pode trabalhar com, você pode simplesmente tirar o quadrado aqui e normal. Se é negativo, tem que sair o módulo, Aqui, vamos pensar na hipótese que você colocou. Vamos supor que eu colocasse assim, ó, eu quero θ de 0 até π. De 0 até π, o cosseno de 0 até π, ele faz isso, né? Aqui tem o π sobre 2, e aqui tem o π. Tá vendo que tem um lugar aqui onde ele é positivo, onde ele é negativo? Então aqui já teria um pequeno complicador que você já não poderia tirar a raiz e o quadrado. Você já teria que separar assim, ó, se o θ tiver de 0 a π sobre 2, aí eu tenho tal coisa. Se o θ tiver de π sobre 2 até π, aí eu teria menos 3 cosseno de θ. Tá vendo? Daí um negócio Então, a mais. eu não sei se eu estou falando bobagem, mas a gente arbitraria um intervalo onde sempre é positivo, inclusive depois da mudança. Não, isso depende, porque tem situações que o autor poderia falar assim, ó, vamos supor que eu colocasse assim, raiz de x² menos 9. Aqui você tem que fazer o x maior do que 3. Se o x for 4 ao quadrado dá 16 menos 9, não é verdade? Vai ser positivo. Mas o x também pode ser menor do que menos 3. Se o x for menos 4 aqui também, você também tem isso aqui perfeitamente definido. Então, nesse caso aqui em particular, você poderia colocar assim, tanto o x maior do que 3, quanto o x menor do que menos 3. Se isso aqui for assim, aí o x é positivo. Aí vamos trabalhar normal com ele. Agora, se você for olhar para x menor do que 3, aí você tem que escolher o θ em um lugar que vai fazer com que a sua função te dê uma resposta negativa. Você quer o x negativo. Aí você tem que analisar. Geralmente, a gente trabalha mais com o x positivo. Não quer dizer que é sempre, tá bom? É que uma boa parte das vezes o x acaba sendo positivo, né? A gente tem que olhar isso. Sim, agora vamos voltar aqui para o nosso problema. Veja bem, tanto nesse lugar aqui quanto nesse, o cosseno vai dar sinal diferente? Se eu vou de 0 até π sobre 2, ou se eu vou de menos π sobre 2 até 0, o cosseno dá negativo em algum desses intervalos? Não, é só você olhar no ciclo trigonométrico, né? De 0 a π sobre 2, você está bem aqui, o cosseno é positivo, que o cosseno é este de baixo aqui, né? Se você está de menos π sobre 2 até 0, também dá positivo. Então, repare que tanto com x negativo quanto com x positivo, esse número que está aqui dentro vai ser um número positivo, se o meu θ estiver nesse intervalinho aqui. Então, aqui não tem problema, gente. Ó, aqui vai dar 3 cosseno de θ. Aí você fala assim, professor, esse rodeio todo aí para você cancelar o expoente com a raiz, que eu queria fazer desde o começo. É verdade, mas tem situações que você não vai poder fazer isso. O que mais? Professor, se o cosseno fosse um valor negativo? Aí daria menos 3 cosseno θ. Porque, vou explicar por quê. Ó. Porque a rigor seria assim, 3 módulo de cosseno de θ. Se o cosseno é negativo, o módulo de um número negativo não é o oposto dele, então aqui ficaria assim, 3 vezes menos cosseno de θ. E eu estou imaginando que isso aqui é negativo. Aí com esse outro menos fica positivo. Então apareceria um menos aqui. E aí, pessoal, eu acho que isso aí já dá para a gente poder fazer a substituição ali. Olha, nós temos esse parêntese aqui gigante. Nós temos esse parêntese aqui. Agora vamos fazer a troca? Olha só, quando você trocar, então eu vou trocar isso aqui, a raiz, já tratei ela aqui dentro, né? Olha a raiz, o que que dá? Dá 3 cosseno de θ, tanto para x positivo quanto para x negativo, né? Então aqui vai ficar assim, 3 cosseno de θ. Esse 3 cosseno de θ aqui, vamos só relembrar que ele é a raiz do 9 menos x². E o dx aqui, ó, o dx vem aqui, ó, 3 cosseno de θ de θ. Então aqui vai aparecer outro 3 cosseno de θ de θ. Esse outro que apareceu aqui é o dx. Viu? Beleza. Então aqui agora, ficou 3 vezes 3, 9. Eu vou colocar esse 9 do lado de fora da integral. E o cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Seu problema agora é integrar isso aqui. Integrar cosseno ao quadrado.
Então você sai do problema. Você lembra dessa outra aqui? O seu problema era assim, 1 mais e elevado a z. Se transformou em 1 dividido por 1 mais x vezes x. Está vendo? A integral muda, a função muda completamente. Seu problema agora é outro. Do mesmo jeito aqui, o seu problema agora é integrar cosseno ao quadrado. E agora voltamos lá a um dos primeiros capítulos, né? Como é que você integra isso aqui? Bom, eu vou usar a identidade, vamos olhar aqui para essa lista de identidade, ó. A identidade que desmancha o cosseno ao quadrado é a 7. A identidade número 7 desmancha o cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado da coisa é 1 mais cosseno de 2 vezes a coisa dividido por 2. Então aqui vai ficar assim, integral de 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2, dθ. Esse 2 pode sair. 9 dividido por 2, integral de 1 mais cosseno de 2θ. Moçada, cuidado aqui agora, hein? Esse 1 não pode sair. Você tem que integrar o 1 e integrar o cosseno de 2θ. Então ficará assim 9 meios. Integral do 1 em relação a θ, da θ. Integral do cosseno de 2θ é o seno de 2θ dividido por 2. Você nota o seguinte, mais cedo. Note que não tem mais integral aqui. As integrais acabaram todas. Só que eu estava calculando a primitiva de uma função. Eu quero saber qual que é a primitiva da raiz de 1. Não, né? 9 menos x quadrado. Eu quero saber qual que é essa primitiva. Mas a primitiva não pode ser em função do θ. A primitiva tem que ser em função do x, que é a variável original. Então, já que tem que ser desse jeito, eu preciso voltar isso aqui ao que era antes. Então, está aqui nesse parêntese grande aqui, deve ter informações para eu fazer desmanchar o que está aqui, né? E colocar tudo em função do x. Vamos começar usando uma identidade trigonométrica que modifica o jeito de escrever o seno de 2θ. Isso também está na nossa lista, ó. 9 meios. Deixa eu colocar o número aqui. Essa aqui que eu usei foi a 5, 6, 7. Eu usei alguma outra por aqui? Ah, essa aqui que eu usei bem aqui foi a integral, foi a identidade número 1. Não, daqui para baixo, né? Aqui foi a identidade número 1. E agora aqui nesse momento eu vou trocar o seno de 2θ ali, ó. Vamos olhar do lado de cá. Olha aqui, seno de 2θ, a identidade número 4. O seno de 2 vezes a coisa é 2 vezes o seno da coisa vezes o cosseno da coisa. Então vamos trocar. Então vai ficar assim, ó, θ, mais lá em cima você vai ficar assim, ó, com 2 vezes o seno da coisa vezes o cosseno da coisa. Isso aqui tudo dividido por 2. Cancela esse com esse. Vai ficar então 9 meios. E aqui ficará assim, θ mais seno de θ vezes cosseno de θ. Agora a minha pergunta é, quem é o θ, quem é o seno de θ, quem é o cosseno de θ? Tudo em função do x. Você pode fazer isso aqui de duas maneiras. A primeira delas é por manipulação algébrica. A primeira delas, né? Bagunça que eu fiz. A primeira delas é por manipulação algébrica. A segunda delas é usando um triângulo auxiliar. Vou te mostrar as duas. Como que seria? Eu vou olhar nesse quadro inicial aqui, ó. Aqui tem tudo que eu preciso, gente. Tudo que eu preciso. Olha só aqui, ó. Eu preciso de saber quem é o θ, quem é o seno de θ, quem é o cosseno de θ. Tudo em função do x, né? Vamos olhar para cá. Daqui, ó, desse finalzinho que eu tenho aqui, eu já consigo o cosseno, não consigo? Olha aqui, ó, é só passar o 3 dividindo. Vai ficar assim, ó, cosseno de θ é igual a raiz de 9 menos x quadrado dividido por 3. Pronto, o cosseno está pronto. O seno, eu também consigo daqui. Olha a mudança de variável, não foi x igual a 3 seno de θ? Então, se eu tenho assim, 3 seno de θ igual a x, então isso aqui implica que o seno de θ igual a x dividido por 3. É só passar o 3 dividindo. Então eu já tenho o seno e já tenho o cosseno. Está faltando o θ. Como é que eu encontro o θ a partir disso aqui?
Lembre-se da ideia de aplicar a mesma coisa nos dois membros. O que eu aplico nos dois membros aqui que vai deixar o θ sozinho? Começa com arco e termina com seno. É o arco seno, né? Então, se você aplicar assim, ó, arco seno do seno de θ, fechou aqui também, ó. Opa, aqui vermelhinho, né? E aqui também do lado de cá vai ficar assim, ó. Arco seno de x sobre 3. Olha, arco seno do seno de θ dá θ. Ó, θ é o arco cujo seno é x sobre 3. Então, tudo o que você precisa agora está bem aqui, para você fazer esse retorno. Então, você vai ficar então com, vamos chamar isso aqui de estrela, vai? Então, o que está ali em estrela, você vai ficar agora com isso aqui, ó, 9/2 θ. No lugar do θ eu vou colocar arco seno x sobre 3. Arco seno x sobre 3. E depois mais seno de θ. Cadê o seno de θ? Tá bem aqui, ó. Seno de θ é x dividido por 3. X dividido por 3. E vezes o cosseno de θ. Tá aqui o cosseno de θ, ó. É raiz de 9 menos x quadrado dividido por 3. Vai ser. Aí voltou o que era antes. Simples, né? Aí você pode falar assim, esse negócio de mexer com manipulação, já que eu não gosto muito disso, tem um jeito melhor da gente fazer isso? Tem um jeito diferente de você achar quem é o θ, quem é o seno e quem é o cosseno, fazendo uso de um raciocínio mais geométrico. Como que seria isso? Vou te mostrar aqui. Eu vou chamar de estrela do mesmo jeito, porque a mesma conclusão você vai poder tirar daqui ou dali. Que é assim, ó, você começa com a sua mudança de variável. A mudança de variável foi assim, x igual a 3 vezes o seno de θ. Aí, a partir daqui, você tem que descobrir quem é o θ, quem é o cosseno de θ. Como que você vai fazer isso? Isola aqui o seno de θ. É só o 3 aparecer de lá dividindo, que você vai ter assim, que o seno de θ é x dividido por 3. E daqui, sem maiores dificuldades, ó, você tem que, desse lado de cá, você tem que o θ é o arco cujo seno, o θ é o arco cujo seno dá x sobre 3. Então aqui você já tem o seno e já tem o θ. O que você vai fazer para descobrir o cosseno? Vou te mostrar, ó. Você vai encarar essa divisão aqui como se fosse, não, né? É uma divisão entre dois números que você pode colocar em um triângulo retângulo. Então você vai fazer um desenho de um triângulo aqui, um triângulo retângulo, aqui nesse lugar ele é retângulo, coloca o θ, tá aqui o θ bem aqui. Aí, quem que é o seno? É a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa, não é assim? O cateto oposto a esse θ aqui é o de lá, x. E a hipotenusa é o de cá, 3. Para eu descobrir o cosseno, eu preciso saber esse lado aqui, ó, esse lado aqui, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então está faltando descobrir esse lado aqui. Mas acontece que pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da medida aqui da hipotenusa, assim, 3 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, ó, x ao quadrado mais quadradinho preto ao quadrado. Leva o x quadrado para lá, vai ficar assim, isso aqui implica que 9 menos x quadrado é o quadradinho preto ao quadrado. Extrai a raiz quadrada nos dois membros e você vai ter o seguinte, que o quadradinho preto ele vale a raiz de 9 menos x quadrado, assim, desse jeito. Então, já que eu sei quanto que vale isso aqui, que vale raiz de 9 menos x quadrado, eu já posso agora dizer quem que vale o cosseno.
Cosseno de θ é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então vai ficar raiz de 9 menos x quadrado, dividido pela hipotenusa, que dá 3. Que é o mesmo que eu tinha encontrado aqui. Mesmíssimo que eu encontrei aqui. Então você pode resolver isso aqui observando esse aspecto geométrico, ou você pode aproveitar o que você fez de algébrico lá no começo do exercício. Tá certo? Tem situações que você vai precisar disso aqui. Aquilo lá vai ser um pouco mais demorado do que se você jogar aqui no triângulo. Agora tem situações como essa aqui que ela já é quase que você obtém tudo rapidamente ali, né? Quase não, você obtém tudo rapidamente. Fica aí as duas maneiras para você descobrir quem é o seno, quem é o cosseno, quem é o θ. Ou você usa o triângulo auxiliar, ou você usa a parte algébrica que você fez no início da resolução. Pronto, você acredita que é só isso? Muito simples, né?